todos, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Ponte de Lima para esta cerimónia de entrega do Prémio Almeida Fernandes 2023. O objetivo é reconhecer e incentivar estudos de investigação em História Medieval Portuguesa, bem como homenagear Armando de Almeida Fernandes, investigador e autor de uma notável obra histórica. Antes de iniciarmos propriamente esta sessão, vamos saudar a todos com um momento musical. Aqui, para este momento, convidamos Miguel Silva na guitarra portuguesa, Domingos Silva na viola e Cláudia Madeira na voz. Vão interpretar Fado Raul Pinto e o Fado Magal. Disse-te adeus, não me lembro em que dia de setembro, só sei que era madrugada. A rua estava deserta e até a lua discreta fingiu que não deu por nada. A rua estava deserta e até a lua discreta fingiu que não deu por nada. Sorrimos a despedida, como quem sabe que a vida é noite e a morte dá. Nunca mais nos
ou por memória, eu só sei contar a história da falta que tu me fazes. Pela honra de estar presente neste momento, muito obrigada a todos, em meu nome, em nome dos meus músicos, Miguel Silva e Domingos Silva, e agradecer especialmente ao Dr. Paulo pelo convite para estarmos aqui hoje. Muito obrigada. Nesta dor, porque não lhe queres dar fim, porque teimas nesta dor, porque não lhe queres dar fim. Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim. Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim. Não te dou beijos fingidos que a boca sabe falar. Não te dou beijos fingidos que a boca sabe a verdade. Os teus beijos proibidos prendem a minha alma à saudade. Os teus beijos proibidos prendem a minha alma à saudade. Mesmo que ao beijar não sintas o que a tua boca diz. Mesmo que ao beijar não sintas o que a tua boca diz. Meu amor, por mais que mintas, os teus beijos são felizes. Meu amor, por mais que mintas, os teus beijos são felizes. Meu amor, na tua boca há silêncio que é nosso. Meu amor, na tua boca há silêncio que é nosso. Travo de boca a boca, amar-te mais eu não posso. Travo de coisa pouca, amar-te mais eu não posso. Cerimónia de entrega do Prémio Almeida Fernandes 2023. A mesa é presidida pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Engenheiro Vasco Ferraz. Estão igualmente na mesa a doutora Flávia Fernandes, que é filha do patrono deste prémio, o representante do júri, o professor Dr. Bernardo Vasconcelos e Sousa, professor associado à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa. Também na mesa está Leonor Almeida Fernandes, neta da doutora Flávia, bisneta do patrono deste prémio. Está também presente aqui os autores que foram premiados, a doutora Maria Alegria Fernandes Marques, autora da obra Memória de um Mosteiro, Lorvão, séculos IX ao XII, História de uma Comunidade Masculina, e o Dr. André Filipe Oliveira da Silva, autor da obra A Peste Negra em Portugal, os casos do Entre Douro e Minho e do Entre Tejo e Odiana, ambos vencedores em exequo do Prémio Almeida Fernandes 2023. Ausente, não pôde estar presente, a doutora Ana Cláudia Oliveira Silveira, a quem o júri deliberou atribuir uma menção honrosa à sua obra intitulada Setúbal, um polo de poder da Ordem Militar de Santiago no final da Idade Média. E vamos passar a palavra à doutora Flávia de Almeida Fernandes, é representante da família e filha do patrono deste prémio. Doutora Flávia de Almeida Fernandes. Presidente do município de Ponte de Lima, Engenheiro Vasco Ferraz, Excelentíssimo Sr. Dr. Paulo Sousa,
vice-presidente. Não estou a dizer asneira, pois não. Ora bem. Excelentíssima senhora dona, a senhora doutora Cristiana Freitas, secretária do Prémio A. de Almeida Fernandes, História Medieval Portuguesa. Excelentíssimo júri do prémio, representado pelo Sr. Professor Bernardo Vasconcelos e Sousa, a quem peço que transmita as minhas palavras à professora Hermínia Vasconcelos e ao professor José Augusto. À minha neta, a quem eu tenho vindo a criar valores, sobretudo valores de continuidade e de exemplo, por quem, ou partindo de quem foi um exemplo durante uma vida inteira, que foi o meu pai. Cumprimento também os galardoados com o prémio A. de Almeida Fernandes, segura da excelência dos seus estudos. Saúdo todos os presentes e agradeço a presença. E já agora saúdo também este belo momento musical. E vou-lhes dizer que é com muito sacrifício que isto. Mas eu não poderia permitir que o tempo passe a memória do meu pai, que foi sempre uma pessoa abnegada, que nunca pediu nada a ninguém, que raramente, só muito obrigada, e julgo que isto só aconteceu quando fez a história de todas as freguesias na grande enciclopédia a portuguesa brasileira, em que foi obrigado a não criar problemas à própria editora e recebendo, portanto, a sua parte monetária. Eu e o meu pai éramos uma alma em corpos diferentes. Desde muito pequenina, o meu pai pegava no seu banjo e ia para os pés da minha cama e tocava uns acordes e murmurava uma frasezinha que nem era bem frase, mas eu lembro-me duas perfeitamente. A minha filha, sã como um pero, certamente enganada, luz da minha vida, porque foi comigo que ele, desde a criação do prémio, é-me, por um lado, extremamente agradável no meu coração, mas, por outro lado, muito doloroso. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, deixar morrer o meu pai. E eu sei que neste país, eu não estou a criticar o país propriamente dito, mas o ser humano tem a tendência para esquecer. E eu fiz os possíveis para que ele não fosse esquecido. Não há direito que se esqueça pessoas que de forma generosa se vão da fama libertar.
E por isso aqui estamos. Eu não vou falar mais do meu pai. Eu acho que a maior parte das pessoas que aqui está já ouviu falar muito do meu pai, já ouviu também por falar de mim e por este meu empenho, e não tem necessidade de que lhes repitam sempre o mesmo discurso. E eu resolvi fazer um discurso diferente, rapidamente, para não ocupar tempo. Eu vou falar sobre Ponte Lima. Falar sobre Ponte Lima é também falar sobre o município de Ponte Lima. Falar de Ponte Lima é também falar de quem tem estado à frente de Ponte Lima. E falar de Ponte Lima é falar da Rainha Dona Teresa e dos romanos que por aqui passaram e que deixaram alguns vestígios. É para aquele lado, não é? Não se chamava Ponte Lima, chamava-se Ponte. E uma vez o meu pai recebeu, portanto, um pedido aqui de Ponte Lima para... Porque é interessante porque eu tinha cá vindo ao lançamento do livro A Toponimia de Ponte Lima e depois o meu pai mandou escrito para eu dizer que eram horas de dar o devido valor à Rainha Dona Teresa. E assim surgiu a estátua que vem aqui próxima, uma estátua que foi mais ou menos indicada como deveria ser pelo meu pai. Uma estátua de uma senhora, todos nós sabemos que era brejeira e o manto o indica. Mas também sabia o que queria. Está lá o farol. Portanto, hoje estou em Ponte Lima, junto ao seu rio, às suas encostas, à sua rainha. Sinto a matéria de que é feito o meu cérebro e a minha alma. Aliás, os dois estão concretamente ligados, não é novidade nenhuma. Mas por vezes penso porque é assim. Por vezes é difícil aceitar esta interdependência entre o corpo e a alma. Ambos me permitem sentir, pensar esta dualidade, porque sofre o meu corpo e sofre a minha alma. Eu tenho muitas saudades de vir para aqui com o meu pai para a Serra Larga. Vivi em Viana muito tempo. Mas era Ponte Lima que me atraía, era engraçado. Não sei se gosto mais de Viana, se gosto mais de Ponte Lima. Isto não é pessoal em Ponte Lima. No entanto, é Ponte Lima que me atrai. Esta terra ribeirinha lembra-me verão e as festas. E os bailaricos em casa dos senhores, aqui da terra, e das comezainas. Sobretudo lembra-me o seu rio fantástico, que acho que só uma pessoa
do exterior consegue realmente ver a sua essência. Esta terra ribeirinha lembra-me verão e festas. Sobretudo lembra-me então o seu rio Lima, onde as suas mansas águas absorvem como em lado nenhum o reflexo do sol que se intromete brandamente entre os ramos das árvores, criando uma vida de ouro e verde claro. Nunca vi isto em mais lado nenhum. Dançando sobre as águas. Custa delas despegar o olhar. Liga-me a Ponte Lima, uma musicalidade especial também, que eu sinto há muitos anos e que é também poesia. E ainda ouço dezenas de vezes, às vezes ao dia. E, portanto, por aí podem ver as dezenas de vezes que eu penso no Rio Lima. E, neste sentido, sempre que ouço Verdi e o seu coro dos Hebreus, nada mais atual, a história repete-se e o mundo anda completamente às avessas. Os hebreus, escravos de Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém, estão fora das muralhas e eu transformo-me em hebreia e o Lima é o Eufrates. Trauteio em italiano atamancado, claro, o va pensiero. Como Verdi dizia, vai pensamento sobre as asas douradas. Vai, pousa nas encostas, nas colinas, onde exalam as fragrâncias tépidas e suaves, as doces brisas do sol natal. Do Jordão, saúda as margens. De Sião, as torres arrasadas. Ó minha pátria, tão bela e perdida, ó recordação tão cara e fatal, harpa de ouro dos fatídicos vates, por pendes muda do salgueiro. Reacende a memória no peito, fala-nos do tempo que foi semelhante ao destino de Israel, de Jerusalém, toca um som de cruel lamento, ou que ao Senhor te inspire. Ou que o Senhor te inspire uma melodia que o sofrimento infunda Jerusalém virtude. E, portanto, eu vou saudar daqui, ao lado da Ana Terásia. Daqui vos saúdo, como noutros atos, substituindo o meu pai, desde bem nova. Eu tenho que recordar o meu doce pai. O meu doce pai que vinha para os pés da minha cama à noite, antes de ir dormir, com o seu banjo, tocando melodias de que ele gostava e me dizia, antes de sair, a minha filha, sã como um pero,
brilha luz dos meus olhos. Não foi Nabucodonosor que não tirou, mas Deus tirou. É um triste destino o do ser humano. E cada vez as pessoas pensam menos nisso e anda tudo de pernas pelo mar. Guerra aqui, guerra ali, à procura disto, daquilo, tudo dinheiro e também de armas para matar o parceiro. Não consigo perceber. Depois o meu pai saía em silêncio, com o seu sorriso maravilhoso. Então, cuidava e depois saía definitivamente. Por último, e porque já falei bastante e não me cabe a mim falar do prémio, eu não tenho conhecimento sobre a matéria, renovo o meu obrigada ao Sr. Presidente e à doutora Cristiana Freitas, ao Sr. Vice-Presidente, por me terem ajudado desde sempre a manter o meu pai vivo no meu coração. Porque o esquecimento também é apanágio do ser humano. Também a minha profunda estima para com o júri do prémio, sem o qual nada teria sido possível. A ele devo manter vivo meu pai. A este e aos que já ficaram para trás. A quem me ouviu, a minha gratidão. Meu obrigado. Só também que irá falar a neta Leonor de Almeida Fernandes, verdade? Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara do Município de Ponte Lima, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara do Município de Ponte Lima, Excelentíssimo elemento do júri do Prémio A. de Almeida Fernandes, História Medieval Portuguesa, ao Excelentíssimo Senhor e à Excelentíssima Senhora vencedores do Prémio supracitado, e à Rainha Dona Teresa, mãe do nosso primeiro rei de Portugal, que tornou Ponte Lima o mais antigo município de Portugal medieval. Estamos aqui reunidos hoje para homenagear o meu bisavô, que desde sempre me lembro da minha avó a contar histórias, a se sentar na cama e a tocar silbanjos, como ela me disse. E desde sempre ela também me contou que as suas obras, que com o passar dos anos ajudariam e, claro, que vão continuar a ajudar na evolução da pesquisa sobre a história medieval portuguesa. E, por estarmos aqui reunidos em Ponte Lima, também não pude deixar de falar sobre o município. Desde sempre, para mim, tem sido o mais bonito. Como a minha avó falou, o rio é espetacular. Eu já me imaginei nos sonhos a ser uma daquelas princesas com uns véus assim todos baçantes, a correr ao pé do rio. Mas pronto, vou deixar de falar. Agradeço finalmente aos meus pais, ao meu irmão, ao meu bisavô, que deve ter sido a ele a quem tirei o meu fascínio pela arte e pela história, que não sei quem eu sei, e à minha avó, por me ter dado a conhecer a história da nossa família. A Ponte Lima e a todos os aqui presentes, muito obrigada. O prémio A. de Almeida Fernandes 2023. Professor associado da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa, o professor Dr. Bernardo Vasconcelos e Sousa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Sr. Engenheiro Vasco Ferraz, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Dr. Paulo Sousa, Excelentíssima Sra. Doutora Flávia de Almeida Fernandes, excelentíssimos membros da família
do Dr. Armando Almeida Fernandes aqui presentes, minha querida Leonor. Em primeiro lugar, em nome do júri e também em nome de cada um de nós e do meu pessoal, naturalmente, quero agradecer a honra que nos foi dada por nos terem indicado para o júri deste prémio. Uma honra muito grande, desde logo, pelo tributo que o prémio significa em relação ao contributo e à obra do Dr. Armando de Almeida Fernandes, um investigador incansável, um erudito de um enorme rigor e um historiador de grande dimensão, infelizmente nem sempre reconhecido a nível nacional como deveria ser. Um trabalho de formiga, um trabalho de grande pormenor, mas que nos permite, de facto, conhecer quer a história local, quer a história regional, quer integrá-la na perspectiva global da história de Portugal, sobretudo, não exclusivamente, mas é verdade que, sobretudo, no âmbito da história da Idade Média. A doutora Flávia Almeida Fernandes merece uma palavra especial, porque ela tem sido, como aliás se revelou na sua intervenção, ela tem sido o garante, tem sido a grande guardiã do Prémio Almeida Fernandes e da manutenção das várias edições desse Prémio Almeida Fernandes. E tem encontrado, felizmente, como foi o caso agora junto do município de Ponte Lima, tem encontrado quem percebe essa importância e quem dá valor a essa importância, digamos, da salvaguarda da memória daqueles que muitas vezes têm luzes de ribalta, na maior parte dos casos, com um trabalho aturado, um trabalho profícuo, um trabalho continuado, foram construindo a historiografia portuguesa, foram juntando elementos para uma historiografia que, evidentemente, não é uma historiografia unicitária, há diferentes perspectivas de interpretação, mas todas elas são legítimas, são fundamentadas na documentação e são feitas com o rigor que o Dr. Armando Almeida Fernandes praticava. E, nesse sentido, creio não cometer nenhuma inconfidência, antes pelo contrário, julgo que estas coisas devem ser do domínio público. Eu iria apresentar, muito sucintamente, aquilo que foram as decisões tomadas por unanimidade pelos 3 membros do júri, a professora doutora Hermínia Vilar, que é reitora da Universidade de Évora e que hoje não pôde vir porque tem a visita de uma ministra da Universidade, de Évora e da Universidade, do meu colega José Augusto Pizarro, catedrático da Universidade do Porto, que está com problemas de saúde, e então incumbiram-me a mim de usar aqui da palavra e, nesse sentido, eu, repito, julgando não cometer nenhuma inconfidência, porque estes documentos, pelo menos do meu ponto de vista, devem ser públicos, vou apresentar as razões que levaram o júri a tomar a decisão que tomou e a escolher os trabalhos que foram escolhidos. Desde logo, tínhamos uma tarefa muito difícil, porque foram apresentados 7 trabalhos a concurso. E 7 trabalhos, como se diz na própria ata, 7 trabalhos com uma qualidade geral muito apreciável. Mas o júri tinha de tomar decisões. Nem sempre é simpático, nem sempre é agradável, poucas vezes é fácil, mas era essa a nossa função, era essa a nossa missão, e tomarmos decisões significativamente, e não é por uma fórmula protocolar que eu digo, significativamente foram decisões tomadas por unanimidade, por absoluta unanimidade. Poderia não ser, não havia nenhum problema se um júri de 3 pessoas tivesse posições diferentes, tivesse discutido, tivesse chegado a um consenso, mas com posições eventualmente minoritárias. Mas na realidade não foi isso que aconteceu. E repito, não uso uma fórmula diplomática para sublinhar a unanimidade dos membros do júri. Foi a realidade, e é essa realidade que se expressa nos termos formais da ata. Que passo a ler no que concerne, no que importa, relativamente às escolhas que foram feitas. Tendo verificado que todos os referidos trabalhos, os 7 apresentados a concurso, se encontravam em conformidade com o estipulado no artigo 4º, números 1 e 5 do regulamento do prémio, o júri regozijou-se com a grande qualidade geral das propostas, tendo deliberado a linha A, atribuir o prémio ex aequo aos trabalhos de André Filipe Oliveira da Silva, A Peste Negra em Portugal, os casos do Entre Douro e Minho e do Entre Tejo e Odiana, e de Maria Alegria Fernandes Marques, Memória do Mosteiro, Lourvão, séculos IX a XII, História de uma Comunidade Masculina.
A linha B, atribuir uma menção honrosa ao trabalho de Ana Cláudia Oliveira Silveira, intitulado Setúbal, no polo de poder da Ordem Militar de Santiago, no final da Idade Média. O trabalho de André Oliveira da Silva sobre a peste negra retoma um tema clássico da historiografia sobre a Idade Média Europeia, agora em moldes inéditos para o caso português. O autor lançou um conjunto de questões tendentes a avaliar os efeitos e o real impacto da peste negra de 1348 em Portugal. Por outro lado, fazendo incidir a pesquisa em duas comarcas distintas e a vários títulos contrastantes, o autor procura detectar diferenças e especificidades numa abordagem comparativa absolutamente original entre nós. O estudo de Maria Alegria Fernandes Marques sobre o mosteiro de Lourvão entre os séculos IX e XII baseia-se numa extensa e cuidada heurística das fontes históricas para uma época em que estas escasseiam e fornecem dados muito lacunares. O rigor da pesquisa permitiu iluminar uma fase menos conhecida de uma importante abadia medieval, explicando as razões da passagem de uma comunidade beneditina masculina para freiras beneditinas primeiro e para cistercienses depois. Tanto o trabalho de André Filipe Oliveira da Silva quanto o de Maria Alegria Fernandes Marques, embora com naturezas distintas, revelam um cuidado levantamento documental, a aplicação de metodologias adequadas aos respectivos objetos, bem como notáveis capacidades de problematização e de interpretação que trazem novidades e acrescentam conhecimento sobre as temáticas tratadas. A menção honrosa para o trabalho de Ana Cláudia Oliveira Silveira sobre Setúbal e a milícia religiosa de Santiago visa reconhecer a qualidade do estudo produzido e destacar o original cruzamento entre a história urbana e a história das ordens militares quando inseridas em meio citadino. Repito, como aliás está consignado na ata, que todas estas decisões foram tomadas por unanimidade. E termino reiterando os agradecimentos, os justos agradecimentos à Câmara Municipal de Ponte Lima. Felicito todos os concorrentes ao Prémio Almeida Fernandes, destacando naturalmente os dois galardoados, e que, através dos seus trabalhos de grande fôlego e de grande qualidade, como poderá, aliás, ser verificado publicamente, honram fortemente a obra e a figura do Dr. Armando de Almeida Fernandes, que contribuiu, como já foi aqui sublinhado, para abrir novas perspectivas e cimentar interpretações acerca da história medieval de Portugal. E com os trabalhos agora galardoados, é dado um contributo, sem dúvida nenhuma, importante para perpetuar a influência da personalidade e da obra do Dr. Armando de Almeida Fernandes, particularmente sobre a história medieval de Portugal. Muito obrigado. Apresentadas então as obras premiadas neste prémio de Armando Almeida Fernandes 2023. Segue-se a entrega destes mesmos prémios. Neste prémio pedia assim à doutora Maria Alegria Fernandes Marques, vai receber então o diploma, entrega o diploma o representante do júri, professor Dr. Bernardo Vasconcelos e Sousa. Diploma. Diploma entregue ao Dr. André Filipe Oliveira da Silva. Vai entregar também ao professor Dr. Bernardo Vasconcelos de Sousa. Segue-se a entrega dos troféus. Entrega à doutora Flávia de Almeida Fernandes e a neta Leonor Almeida Fernandes. Bom.
agora pedimos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Sr. Vasco Ferraz, para entregar então o cheque a cada um dos premiados. Cada uma parte de cada um. 1.250 euros foi o prémio que cada um vai receber. À doutora Maria Almeida Fernandes Marques. E ao doutor André Felipe Oliveira da Silva. E então segue-se a intervenção da doutora Maria Almeida Fernandes Marques, uma das premiadas deste prémio Almeida Fernandes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, creio que não está presente o Sr. Presidente da Câmara de Penacova, pelo menos não o vejo. Excelentíssima Senhora Doutora Dona Flávia de Almeida Fernandes e sua neta Leonor de Almeida Fernandes, excelentíssimos senhores membros da família do Dr. Armando de Almeida Fernandes, excelentíssimos senhores membros do júri do Prémio Armando A. de Almeida Fernandes, História Medieval Portuguesa, aqui representado pelo Sr. Professor Dr. Bernardo Vasconcelos e Sousa, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores. Bom, eu diria que estou feliz e diria que tinha ficado muito satisfeita por este momento e pelo diploma e pelo galardão. O que veio depois é por arrasto, é por excesso, porque de facto honra é honra e não há dinheiro que paga a honra. Bom, mas aqui e agora, nesta cerimónia de entrega do Prémio A. de Almeida Fernandes, venho agradecer a sua outorga à obra de minha autoria, Memória do Mosteiro, Larvão, séculos IX a XII, História de uma comunidade masculina. Não é o primeiro estudo sobre este mosteiro, que se situa no concelho de Penacova, muito próximo de Coimbra. Ele foi alvo já de alguns outros estudos. Poderei mesmo dizer que quase é um tema, este mosteiro é quase um tema mítico na nossa historiografia medieval. Foi, durante séculos, um mosteiro ali na fronteira com os muçulmanos, fazendo, digamos, o diálogo entre uma parte e outra, e por isso mesmo ele tem sido alvo de vários estudos ao longo de quase um século. O primeiro estudo de vulto monográfico sobre este mosteiro vai fazer 100 anos, faz este ano 90 anos, uma vez que foi publicado em 1933. Surgiu este meu trabalho de um pedido da Câmara Municipal do concelho onde se localiza, Penacova, como já disse, e o nosso trabalho foi inicialmente pensado como uma obra de síntese que ficasse disponível mais para os curiosos que para os estudiosos do Mosteiro de Larvão. Contudo, a nossa reflexão sobre os documentos larvanenses levaram-nos muito mais longe, numa viagem que nos confirma que os documentos podem sempre surpreender-nos, suscitar mais interrogações, dar-nos mais respostas que as já conhecidas. Basta questioná-los. É isso que explica que sempre em ligação com a história do mosteiro, nos seus tempos de comunidade masculina e nos velhos documentos de velho latim, tenhamos tido a ousadia de suscitar novas interpretações, as quais se focam essencialmente nos seguintes pontos. A reafirmação da existência do mosteiro antes da chegada dos muçulmanos, antes da chegada dos cristãos da Reconquista à linha do Mondego. Pela primeira vez, a afirmação da família de Diogo Fernandes e Muma Dona Dias,
ligada às terras de Viseu, ainda antes da sua presença em terras de Portucala e no seu condado, como uma grande benfeitora do Mosteiro de Larvão no século X, contrariando a ideia corrente de um protagonismo dos condes de Coimbra nesse campo. Nessa senda, pela primeira vez, a identificação de algumas personagens ligadas aos primórdios das terras portuguesas dos tempos da Reconquista, nomeadamente os pais da célebre condessa Momadona, até aqui absolutamente desconhecidos na nossa historiografia. Pela primeira vez, o pôr de relevo as vicissitudes das gentes muçulmanas na região de Coimbra e ligadas ao mosteiro, com a chamada de atenção, se não ignorada, pelo menos nunca escrita, de fenómenos de inadaptação e deslocação de gentes. Pela primeira vez, a identificação dos personagens malquistos do foral henriquino de Coimbra e Henriquino, conde Dom Henrique e Dona Teresa, a senhora desta terra, e a proposta de revolta de Coimbra pelos anos de 1110-1111 se tratar de um fenómeno de natureza fiscal e não religiosa, como é comumente referida. O reafirmar da presença do mosteiro na linha dos ermitérios e cenóbios rebeldes ao poder dos bispos de Coimbra. O reafirmar do papel social do mosteiro patente na presença dos traditi. Aprofundamos ainda o processo do fim do mosteiro masculino, questionando o destino dos seus membros e colocando hipóteses de novos rumos. Questionamos a nova dinâmica, a de uma comunidade feminina e cisterciense que sucedeu à masculina e num processo bem conturbado, e o seu significado para uma nova etapa da vida desta instituição, sem corte com o legado da comunidade beneditina e masculina. Não se mostra, pois, despeciando o nosso labor. Ao contrário, esta obra, monográfica embora, aparentemente de história local e pouco mais, passará a ter um lugar obrigatório, e digo sem falsa modéstia, em investigações que tenham em vista as questões sociopolíticas das terras de Portugal nos séculos IX a XII. Neste percurso, cruzámonos, era inevitável, com a obra de Armando de Almeida Fernandes, o epónimo do prémio que hoje se celebra. Autor de um sem número de trabalhos, e digo bem, pois basta-se referir os inúmeros artigos monográficos incertos na grande enciclopédia portuguesa e brasileira, Almeida Fernandes tinha de ser nosso companheiro no estudo que nos propusemos sobre o Larvão. As suas obras, a do Zinda e Ximeno, Viseu, agosto de 1109, nasce Dom Afonso Henriques, e paróquias suevas e dioceses visigóticas foram para nós, tinham que ser companheiros de jornada. Mas é vasta a obra deste autor. Lembre-se que, apesar de não assinados, os mais de uma centena de entradas na enciclopédia referida, os muitos artigos aí presentes de sua autoria revelam-se à primeira leitura ao leitor minimamente familiarizado com a sua obra, tal o cunho próprio que o autor ganhou e soube transmitir. E o seu nome é, como já foi dito, incontornável em trabalhos de antroponímia e toponímia medievais, maiormente para esta terra, como é para os estudos cistercienses, temática a que também dediquei muito do meu esforço, como será conhecido, pelo menos por alguns. Basta que se cite o seu monumental estudo, Tarauca Monumenta Histórica, sobre a qual é lícito afirmar: feliz terra, tal filho teve. Ao meu companheiro de prémio, Dr. André Filipe Oliveira da Silva, e ao seu co-orientador, Professor Dr. Luís Miguel Duarte, apresento as minhas felicitações e ao autor ainda os votos de uma longa e feliz carreira académica, não esquecendo, neste momento ainda, uma palavra para a memória da sua orientadora, professora doutora Filomena Barros, tão precocemente desaparecida. Não sei quais os critérios de atribuição do prémio, pois, enfim, direi aquilo que escrevi, porque acabo de ter conhecimento, não foi possível o acesso à ata da respectiva reunião. Mas creio bem patente que, no caso, o excelentíssimo júri teve presente dois critérios: premiar a juventude e um certo modo novo de fazer história, e com isso incentivar os estudos medievais. No nosso caso, a Companhia de Almeida Fernandes
pelos seus estudos e pelas cronologias que também cultivou e a cuja memória rendo as minhas homenagens. Fosse como fosse, ao excelentíssimo júri endosso os meus cumprimentos, bem como à família, a senhora doutora Dona Flávia de Almeida Fernandes, sua neta, doutora Flávia, os membros de sua família. Dizia eu, endosso os meus cumprimentos à família do homenageado, à Câmara Municipal de Ponte de Lima, na presença do Sr. Presidente, como entidade promotora do prémio. Se me é permitido, ainda deixo uma palavra também para a Câmara Municipal de Nacova. E uma última palavra, se me permitem, para meu marido, companheiro nos bons e maus momentos de uma vida já longa e relegado tantas vezes pelos afazeres de uma investigação. Ao prémio, um voto ad multos, que ele perdure para a honra do seu patrono e incentivo aos estudos medievais, sobretudo aos da alta Idade Média, bem mais difíceis de estudar, quer se queira, quer não. A todos vós, o meu muito obrigado. Naturalmente, começar por dirigir os meus cumprimentos ao município de Ponte de Lima, na pessoa do seu presidente, Ismir Vasco Ferraz, também do seu vice-presidente, Paulo Sousa. Deixar um cumprimento muito especial à família da Armando Almeida Fernandes por continuar a transportar o testemunho do seu nome e da sua obra. E, claro, deixar também uma palavra ao júri, neste caso, da pessoa do professor Dr. Bernardo Vasconcelos e Sousa, por terem sido indulgentes quanto ao meu longo trabalho, um trabalho que certamente terá muito a limar nos próximos anos, mas que é, creio, um manifesto daquilo que queria ser muito breve, agradecer muitíssimo esta oportunidade. É para mim um prazer muito grande receber este prémio em Ponte de Lima. De facto, Ponte de Lima tem muitos encantos, tantos que vim encontrar aqui a minha esposa, que hoje espera o nosso primeiro filho a nascer dentro de alguns meses, portanto é um momento muito especial poder fazer e receber esta entrevista, receber o prémio neste contexto. Queria agradecer também ao Arquivo Municipal de Ponte de Lima, mais um dos arquivos por onde eu passei durante a preparação deste trabalho, que é a minha tese de doutoramento, foi defendida no final dos grandes confinamentos da pandemia. É de facto um dos melhores arquivos municipais deste país. Eu diria que, a par de Loulé, de Guimarães, talvez Ponte de Lima seja um dos 3 grandes, mais dinâmicos, mais ricos, mais interessantes, mais fáceis de trabalhar com arquivos municipais do país. E isso é muito importante num ofício onde, por vezes, o nosso trabalho, além de todos os desafios metodológicos, é complicado ainda mais pelo acesso também à informação dos documentos que sobrevivem, que são os testemunhos, que são a nossa matéria-prima para podermos avançar. Como foi dito, isto é uma tese de doutoramento, de facto, e, portanto, essa lembrança dos meus orientadores, o professor Luís Miguel Duarte, da Universidade do Porto, a professora Filomena Barros, infelizmente desaparecido muito pouco tempo antes da conclusão deste trabalho, da Universidade de Évora. Ambos uma influência tremenda. O professor Luís Miguel Duarte, meu professor ao longo de todo o meu percurso, a professora Filomena Barros um pouco mais tarde, quando do meu ingresso na Universidade de Évora como bolseiro de investigação. E tudo isso contribui para um trabalho que ganhou uma nova expressão por causa das circunstâncias que nós vivemos e relembramos que, de facto, a história, se não é cíclica, pelo menos é irónica quanto basta para nos relembrar que nós não somos assim tão diferentes dos homens do passado. E depois de 2 anos e meio, 3 anos de um trabalho discreto, muito solitário, encontrei-me a escrever uma tese de doutoramento em tempo de pandemia. Uma tese de doutoramento sobre uma pandemia em tempo de pandemia. E foi uma experiência que vai além do exercício historiográfico, foi uma experiência antropológica, se quiser. É uma honra muito grande poder partilhar este prémio com a professora Maria Alegria Marques. Creio que isso eleva a lisonja que foi receber este prémio e, de facto, há algo que deve ser sublinhado, que é, creio eu, uma mais-valia para a sobrevivência do nome de Almeida Fernandes. O facto de este prémio, de facto, ao longo dos anos, ter contemplado muitos investigadores num percurso relativamente inicial das suas carreiras. Alguns bons amigos, João Martins Ferreira, Amélia Álvaro de Campos, André Evangelista Marques, Ana Rita Rocha,
são todos colegas, um pouco mais velhos, da mesma geração, que viram os seus trabalhos reconhecidos e reconhecidos sob o nome de alguém que fez história de uma forma absolutamente apaixonada, porque não dependente disso para viver. Creio que no momento que vivemos, mas desde sempre, fazer história com rigor é um ato subversivo, é um ato de liberdade. Responder apenas perante as exigências do ofício enquanto ciência, que a história o é, mas também uma arte, é um exercício de subversão. E eu creio que, enquanto houver gente disposta a romper com todas as influências, todas as vicissitudes destes percursos, todos os obstáculos que surgem numa carreira científica que nunca foi fácil e permanece tudo menos fácil, até hoje, creio que então, mesmo que não seja mencionado o nome de Armando de Almeida Fernandes, certamente o seu exemplo será replicado e poder fazê-lo, poder receber este galardão no início, numa fase tão inicial da minha carreira, que eu diria que teve o seu parto, se me permitem, há cerca de 10 anos, com a publicação do meu primeiro trabalho, um trabalho muito simples, um trabalho muito humilde, ainda durante a minha licenciatura, que foi publicado no âmbito da Capital Europeia da Cultura 2012, em Guimarães. A Sociedade Martim Charmente, como nos conhecerão, organizou um pequeno volume designado Biografias Guimaranenses. E nesse volume desafiaram vários autores jovens, na altura até aos 35 anos, a contribuírem com ensaios biográficos de pequena extensão sobre personagens, se não guimaranenses, ligadas à história de Guimarães. Eu arrisquei muito, como é próprio de um aluno de licenciatura, e fiz um pequeno ensaio sobre Numa Dona Dias, precisamente. Então, as primeiras leituras dedicadas ao meu primeiríssimo trabalho, feito num contexto ainda muito inicial do meu percurso, se o é agora, imaginem, há 10 anos atrás, foram essas leituras, então, de Almeida Fernandes, de todos os outros, não muitos, insignes historiadores da Alta Idade Média do território que hoje é Portugal, e, portanto, redobra a minha lisonja por receber este galardão nesta fase do meu percurso e rodeado de pessoas tão extraordinárias, com um histórico já extenso de atribuição e que espero que se prolongue, não por muitos anos, mas por muitas décadas, e que possa relembrar sempre o nome, então, de um autor singular, muito interessante, que merece ser estudado. Não só a sua obra, a figura, que é Armando de Almeida Fernandes. Muito obrigado. A cerimónia oficial da entrega do Prémio Armando Almeida Fernandes 2023 segue-se a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Engenheiro Vasco Ferraz. Boa noite a todos. Gostava de cumprimentar os senhores vereadores, os senhores presidentes e a senhora Presidente de Junta, que aqui estão também presentes, a doutora Flávia Fernandes e a sua neta, a Leonor Almeida Fernandes, também o seu professor Dr. Bernardo Vasconcelos e Sousa, a senhora doutora Maria Alegria Fernandes Marques e o senhor Dr. André Filipe Oliveira da Silva. Cumprimento também o senhor Presidente da Câmara Municipal, ex-Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Pimenta, o senhor Presidente do Instituto Limiano, que também nos acompanha, e o senhor Presidente da ADREL, excelentíssimos senhores convidados, os nossos colaboradores e aqueles que nos abrilhantaram no início da sessão, minhas senhoras e meus senhores, Comunicação Social, muito boa tarde a todos os presentes. Com muita honra e satisfação, o município de Ponte Lima acolhe desde 2010 o Prémio A. de Almeida Fernandes, que ao longo destes anos muito tem contribuído para incentivar e, sobretudo, para reconhecer estudos de investigação em História Medieval Portuguesa, sendo que este ano de 2023 tem a particularidade, pela primeira vez, o prémio estar exclusivamente sediado em Ponte Lima. É a ocasião certa para reconhecer aqui perante os presentes o papel fundamental da doutora Flávia Fernandes, que se tem dedicado com grande paixão em manter o prémio em homenagem ao seu saudoso pai, Armando de Almeida Fernandes, grande historiador português que consagrou parte da sua vida à investigação da Idade Média. Sabemos que Armando de Almeida Fernandes foi um apaixonado, inveterado por Ponte Lima
e que deixou a esta terra rica da humanidade um legado de inestimável valor. Salientamos as duas obras fundamentais sobre as origens de Ponte Lima enquanto povoação. Ponte Lima na Alta Idade Média, e aqui vou ver se não me engano, ainda Ponte Lima altimedievica. Salientamos ainda na temática relativa a esta nossa terra o seu estudo toponímico, incluído na toponímia de Ponte Lima, obra indispensável para estudos de caráter historiográfico e para a construção da nossa história, conforme é referido pelo próprio no prefácio dessa obra. O seu legado não fica por aqui. Sabemos que é a intenção da doutora Flávia Fernandes perpetuar a memória do seu pai, também através da doação de um vasto espólio documental e bibliográfico ao município de Ponte Lima. Então, intenção essa que muito nos honra e dignifica e a qual nós agradecemos de coração. Quero dirigir umas palavras de agradecimento também aos membros do júri, na pessoa do professor Dr. Bernardo Vasconcelos e Sousa, aqui presente, mas extensíveis à professora doutora Hermínia Vilar, reitora da Universidade de Évora, e ao professor Dr. José Augusto Souto Maior de Pizarro, professor catedrático da Universidade de Letras da Universidade de Porto, pela colaboração e prestígio que têm dado a este prémio. Felicito ainda os premiados, a doutora Maria Alegria Fernandes Marques e a doutora Andréa Oliveira da Silva, desejando que este prémio sirva para engrandecer ainda mais os estudos presentes e futuros que venham a desenvolver. Espero que este prémio, reconhecimento da existência, da excelência dos trabalhos que ambos desenvolveram, constitua também um incentivo, um impulso mais para que continuem a dedicar-se ao estudo deste importante período da nossa história. É este, de resto, um dos grandes propósitos do Prémio Armando de Almeida Fernandes, para além do óbvio e merecido tributo ao grande nome da história medieval portuguesa. Deixem-me fazer aqui um pequeno à parte, porque normalmente costumo fugir muito daquilo que é o texto que trago para ler, e até com alguma emoção, porque estive a falar disto com a doutora Flávia no início. Para nós constituirá sempre um gosto muito grande em continuarmos a contribuir para que o tributo ao nome do seu pai, que foi uma pessoa sempre muito interessada, Ponte Lima, continue a acontecer. Por isso, tenha da nossa parte sempre um amigo e um companheiro para continuar a fazer com que isso seja possível. Muito obrigado a todos.
dor violenta. Chorei, sofri e até por si fui ciumenta. Mas todo mal tem um final, passa depressa. E hoje você, não sei porquê, já não me interessa. Bendita hora, esqueci por ser ingrato e deitei fora as cinzas do seu retrato. Desde esse dia sou feliz, sinceramente, dando alegria a cantar e andar contente. Só à noitinha, quando me chega a saudade, choro sozinha, a chorar mais à vontade. Outra paixão no coração, sei que já sente. Outra qualquer que foi mulher de toda a gente. Se Deus o quis, seja feliz, como verás. Porque o rancor, como o amor, também se esquece. Bendita hora, esqueci por ser ingrato e deitei fora as cinzas do seu retrato. Desde esse dia sou feliz, sinceramente. Tenho alegria para cantar e andar contente. Só à noitinha, quando me chega a saudade,